Vamos girar aqui o assunto e falar do pesadelo vivido pela família da apresentadora Ana Hickman. O cunhado dela foi absolvido agora em segunda instância. É aquela história lá, vocês devem se lembrar, que teve como cenário o hotel onde ela estava hospedada em maio de 2016. Vamos para os detalhes desse caso, Fefito? Vambora. Só pra você que não lembre exatamente, talvez, da história, eu vou recapitular bem rapidinho. Em 2016, um fã, pelo menos um fanático, vamos dizer assim, por Ana Hickman, invadiu um hotel em que ela estava em Minas Gerais. O nome dele era Rodrigo Augusto de Pádua. E ele conseguiu acesso ao quarto da Ana Hickman. Lá ele manteve ela refém junto com a cunhada e o cunhado. O cunhado, irmão do Alexandre, marido dela, a cunhada casada com o Gustavo. Nessa época, a Ana Hickman passou uma tarde sob a mira de um revólver. A cunhada dela acabou baleada no desenrolar dos fatos e o irmão do Alexandre, cunhado da Ana Hickman, acabou disparando contra o fanático, que morreu na hora. Ele brigou, né? Teve uma briga corporal ali, na tentativa de desarmá-lo, e aí acabou. E aí deu tiros na cabeça dele. Na época, a justiça entendeu não como homicídio culposo, que é quando não há a intenção de matar, mas como homicídio doloso, e decidiu levar o Gustavo a julgamento, para surpresa de todos, uma vez que ele, basicamente, na visão de boa parte do país, acabou saindo como herói de um caso que era tenebroso, que poderia ter um desfecho ainda mais trágico. Ontem, o Gustavo Correia foi absolvido. Ele teve a absolvição mantida em segunda instância pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A promotoria de Minas Gerais teria entendido que ele cometeu um homicídio doloso, sob o argumento de que houve excesso na hora de se defender, uma vez que ele foi morto, o bandido, com 3 tiros na nuca. O pedido era que houvesse uma pena de 6 a 20 anos de prisão. Agora o TJ, por 3-0, decidiu manter a absolvição do Gustavo, que foi, claro, comemorada pela Ana Hickman. Ela publicou nas redes sociais: meu Deus, muito obrigada, 3-0, legítima defesa. Mais uma vez, a justiça foi feita. Decisão dos desembargadores. Obrigada por todos que oraram, por todos que torceram. Obrigada por cada mensagem de apoio e carinho. Agradeço ao nosso advogado pelo trabalho excepcional, por ter defendido o Gustavo e trazido de volta para a nossa casa a paz. Deve ter sido meio difícil para Ana Hickman ter que reviver essa história. Nossa, horrível, que né? vem durando, né, desde 2016. Se o cunhado dela continuou sendo julgado sob escrutínio da justiça durante todo esse período, é claro que ela teve que acabar revivendo tudo que passou desde então. Agora, bola pra frente, acho que a justiça foi feita. Mas pode ainda ser, o caso, eles podem recorrer ainda ao STF, né, Edgar? Sim. Eu espero que não, né? Espero que não, porque assim, já é uma tormenta o que essa família tem passado. E mais do que herói, não é que ele foi herói, o cara simplesmente ele se defendeu. Né? Olha os momentos de tensão que eles viveram ali dentro daquele quarto. Tava tentando sair né? daquela situação. Gente, é questão de bom senso, né? Vamos lá conversar com o Adriles, que está já conectado com a gente aqui. Ô Adriles, o que esse caso diz sobre o Brasil? Dá para fazer alguma analogia frente ao que rolou naquele quarto de hotel, nesse drama vivido pela família Hickman e o que o Brasil passa? Bom dia! Bom dia, queridíssimo. Absolutamente, esse caso é emblemático. Mas antes, se você me permite, dar uma pequena resposta ao Zé no primeiro bloco. Eu sei a quem que o Carlos Bolsonaro está se referindo como os verdadeiros mandatários do país. Pois é, rapidinho, vamos lá. Esclarecer. Ele é partidário de uma teoria do Olavo de Carvalho, da direita brasileira, de que existe um sistema chamado globalismo, e quem manda, de fato, são os grandes empresários de comunicação, a grande mídia e a universidade. E o governo executivo é simplesmente um pau mandado, ou fica em segundo plano. Ou seja, o Carlos Bolsonaro diz que quem manda no país são vocês. Vocês são os mandatários ilegítimos. Quanto ao caso da Ana Hickman, isso me lembra exatamente um dos termos do novo Código de Combate ao Crime do Sérgio Moro, que é o princípio de legítima defesa por forte emoção. É um caso explícito nesse sentido, que vai de encontro a esse caso que é tão polêmico. Quando você, para o público entender de maneira bem explícita e objetiva, quando chega um criminoso perto de você, com intenção de matar, de te estuprar, de te torturar ou matar alguém em seu redor,
você eventualmente reage com forte emoção. Você não vai reagir de acordo com a necessidade comedida do momento, como prevê e prescreve o Código Penal atual. Uhum. Você não vai atirar, se você tiver com uma arma na mão, na canela do sujeito, no ombrinho do sujeito, para preservar a vida do sujeito. Uhum. Isso, exatamente, esse tipo de leniência com o crime, em defesa de supostos direitos humanos, é o que irrita boa parte, enorme parte da população. Que é o caso de um herói, eu acho que esse rapaz realmente foi um herói que salvou a vida de todos, em violenta emoção, não atirou no glúteo, no ombro, na canela, atirou 2 vezes para matar, entendeu? Uhum. Você sente uma energia muito forte. Alguns críticos desse ponto do combate ao crime do Moro dizem que forte emoção é um termo vago. Eu queria, modestamente, dar uma opinião, uma dica ao Código, que está prescrito exatamente no Código Penal Militar, que ele fala o seguinte: não é punível o excesso quando resulta de excusável perturbação ou supressão de ânimo em face da situação. É menos vago que forte emoção, porque forte emoção pode conotar uma coisa... Eu me lembro do caso do Doca Street, por exemplo, que o Evandro Lins e Silva defendeu ele naquele caso absurdo de feminicídio. E falou que ele estava sob forte emoção, que a mulher tinha botado um chifre nele, que ela tinha um comportamento moralmente ambíguo, um negócio horroroso. E ele, no primeiro julgamento, chegou a ser absolvido. Você viu tanto que as coisas eram retrógradas, o quanto que as coisas eram reacionárias no mau sentido. Agora, o que existe hoje é o contrário, entendeu? Um cara que é um herói que salva uma vida, e esse caso não é único, e tira a vida de um criminoso sob forte emoção, e mata o sujeito, não dá um tiro só no ombro, não dá um tiro no pé, ele não é um policial, é submetido a um julgamento extenso, a sua honra vai para o saco. Esse caso é emblemático pelo seguinte: ele teve visibilidade. E quantas pessoas não têm visibilidade que reagem eventualmente a um crime desse sentido? E ficam com o nome sujo na justiça. Chegam a ser processados, chegam a ser até condenados de alguma forma, e fica um cara que defendeu fez uma legítima defesa de si, do próximo, às vezes um ato heróico, é percebido e condenado como um criminoso. É esse tipo de inversão de valores, esse tipo de punição dos verdadeiros heróis do país, em contraponto a uma apologia a um certo crime, que causa tanta comoção nacional e gera eleição de políticos, às vezes conservadores, às vezes reacionários, do radical oposto desse tipo de leniência com o crime, entendeu? E além da visibilidade, né, Adriles, também a condição financeira que ele tem, né, para poder pagar bons advogados, né, uma boa defesa, porque tem muita gente que não tem essa condição e aí acaba sendo preso. O cara é preso, vira criminoso, fica com o nome sujo pra sempre. Isso. Um cara que defendeu a própria vida, um cara que defendeu a vida de uma mulher que gosta, que ama, de um parente. E aí, esse caso, como você falou, ele tem grana. Além de tudo, a lei de leniência com o crime, ela é elitista. Isso. Ela é elitista. O pobre que não tem visibilidade e se defende legitimamente é visto como um proscrito. Isso é uma inversão completa de valor. Ô Adriles, me parece muito evidente, né, no caso da Ana Hickman, o sujeito tá dentro do quarto, assim, né? Mas a questão não é exata, né? Eu acho que o que gera essa celeuma toda e essa polêmica em torno, quando se fala do assunto, é exatamente porque não dá para se chegar numa exatidão ali. A lei já prevê a questão da legítima defesa, né? Vagamente. Então, mas talvez aí se entre num meandro que como vai aí depois se aferir, olha, a emoção do sujeito, porque os críticos a isso falam que, aí usando até aquele termo, que eu acho que pode ser até considerado um exagero, aquela coisa de licença para matar, que está no pacote ali, né, envolvendo policiais que teriam... Excludente de licitude. Dentro do excludente de licitude, que está aí entre as medidas que compõem ali o pacote do juiz Sérgio Moro, que ainda não entrou em votação. Tudo. É uma questão de difícil mesmo, dirimir qualquer dúvida em relação a isso, aferindo emoção, que não é uma coisa matemática exata, já gera uma celeuma e posições bem complexas, né? Você tem que ter um mínimo de confiança num princípio subjetivo. Como eu falei, o juízo militar, eu acho que ele é mais preciso nesse sentido.
forte emoção é uma expressão vaga. Eu lembrei do caso do Doca Street, e aí a forte emoção pode caber em qualquer recurso. Sim. Você tem que ter um julgamento subjetivo, um critério de sabedoria, de sapiência do juiz em perceber que cada caso é um caso. O que não pode, e aí eu acho que o Código Penal hoje é falho nesse sentido, é estabelecer, segundo os critérios racionais, os critérios das necessidades em si de valorização da vida, você restringir a possibilidade de alguém se defender. Você não pode... Isso para policial já é um complicador, quando você está numa guerra contra o crime numa favela. Agora, imagine para um cidadão comum, que está com uma faca de cozinha. Vamos falar bastante claramente para o povo entender. O cara está com a faca de cozinha. Chega um sujeito de 2 metros de altura, fala, vou estuprar sua mulher e vou te matar. O cara vai dar uma facadinha na perna para não matar o sujeito? Olha, isso é um critério bastante objetivo de forte emoção. Você está na iminência de ser morto, de ver seus entes queridos morrerem. Então, acho que o juiz tem que ter um mínimo de critério para isso. E o Código Penal tem que dar uma antiflexibilizada nesse tipo de lei. Eu acho que isso é fora de dúvida.